Meus queridos e amados irmãos em Cristo Jesus, quero saudar a todos com a paz do Senhor e quero desejar a todos aí um excelente sábado, que o amor, a bondade, a paciência, a misericórdia do Senhor possa alcançar cada um de nós. Glórias a Deus, para que possamos aí ter bom êxito, de acordo com aquilo que é da permissão e da vontade do Senhor. Glória a Deus. Meus amados irmãos, mais uma vez, eu quero aqui trazer uma palavra para os nossos corações nesta manhã de sábado. Glória a Deus. E eu quero ser bem breve aqui para não ser demorado e cansativo com esse vídeo. Primeiramente, eu quero ler aqui em 2 Timóteo, capítulo de número 3, verso de número 16 e 17, que a palavra diz assim, a palavra do Senhor. Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído ou habilitado para toda boa obra. Glória a Deus. Toda a escritura é divinamente inspirada, ou seja, é inspirada por Deus. Lá no livro de Hebreus, no capítulo de número 4, no verso de número 12 e 13, ele diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, que penetra na divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir o pensamento e a intenção dos corações. Glórias a Deus. E ele diz assim: e não há nada absolutamente que esteja encoberto diante dos olhos dele. Todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele que nós havemos de tratar ou de dar conta. Glória a Deus. Está falando que tudo está visível aos olhos de Deus. Pois bem, meus amados irmãos, eu trouxe essas duas palavras aqui para que vocês entendam, porque o que eu quero falar nesse momento é a respeito de salvação. Eu quero falar sobre vida eterna. Eu quero falar sobre algo de suma importância para a humanidade. Porque muitos estão vivendo o momento, muitos estão vivendo este mundo. Muito pensa que morreu, acabou. Morreu, tem um começo, início de tudo. Porque tudo aqui é passageiro, tudo aqui passa. Mas Pedro fala que aquele que faz a vontade do Senhor permanece para sempre. E eu quero iniciar falando sobre salvação, falando sobre arrebatamento, falando sobre a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero iniciar aqui em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4, verso de número 16, 17 e 18. 1 Tessalonicenses, diz assim a palavra do Senhor, capítulo de número 4. Ele diz assim, capítulo de número 4, verso de número 16, 17 e 18, diz assim a palavra do Senhor. Paulo falando, o apóstolo Paulo falando aos Tessalonicenses e falando a nós. Ele diz assim: porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E ele diz assim no 17: depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. O que eu quero dizer para você é que o Senhor vai vir. Jesus vai vir buscar a sua igreja. Nós podemos observar que ele diz que é necessário que ele vá. E que ele vá e prepare lugar. E quando ele preparar lugar, ele vai voltar para buscar o seu povo e a sua igreja. E aqui Paulo, ele está dizendo assim: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morrerem em Cristo Jesus ressuscitarão primeiro. Se você está em Cristo Jesus e você descer a sepultura antes que haja o arrebatamento, a Bíblia diz que você, ou seja lá quem for que desceu a sepultura, vai ressuscitar primeiro. Mas é necessário que nós estejamos atentos na obediência da palavra do Senhor, para que quando nós descemos a sepultura, nós o desceremos
consciente que obedecemos a palavra do Senhor, porque estes que ouvirem o soar da trombeta, esses vão ressuscitar. E quando ressuscitar, a Bíblia diz que quando todos os mortos ressuscitarem, que morreram em Cristo Jesus ressuscitarem, a palavra do Senhor diz então que os que estiverem vivos, mas estiverem fazendo a vontade de Deus, obedecendo os teus santos mandamentos, esses terão seu corpo transformado e irão para o encontro com o Senhor nos ares. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. A palavra do Senhor diz, aqui em 1 Tessalonicenses ainda, no capítulo de número 5, ele diz assim: mas irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão, de noite. Não é que Jesus vai vir como ladrão, ele falou vai vir como um ladrão de noite, ou seja, vai vir, não é que Jesus vai vir de noite, não é exatamente à noite, é que Jesus vai pegar pessoas de surpresa, vai vir quando ninguém imagina. Ele está falando assim, olha, mas irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que vos escrevo. Ele falou, ó, não tem necessidade, sabe por quê? Porque ele vai vir de surpresa, ele vai pegar muitos desapercebidos, muitos desavisados. Ele diz, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Como nós já ouvimos a respeito das bodas do Cordeiro, que está lá no livro de Mateus 24, 42, sobre a virgem, as virgens que era 5 nesque e 5 prudentes, foi assim que ele veio. Ele veio para 5 que estava percebida, mas 5 estava desapercebida. Então ele vai pegar, vai encontrar muitos apercebidos e atentos, e muitos desatentos e desapercebidos. E estes vão padecer e vão sofrer de forma horrível. Louvado seja Deus. Livro de 1 Coríntios, capítulo de número 15, verso de número 52. O mesmo Paulo, ele vai falar também aos Coríntios também sobre o arrebatamento da igreja do Senhor. Louvado seja Deus. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 15, verso de número 52, ele diz assim a palavra do Senhor, 52 ao 54. No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é incorruptível se revista da incorruptibilidade, e o que é imortal, e isto que é mortal se revista da imortabilidade. Louvado seja Deus. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortabilidade, então cumprirá-se a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Meus amados irmãos, aqui Paulo está falando que quando aqueles que morreram em Cristo Jesus for ressuscitado, e nós que ainda não morremos, mas fomos encontrados ainda com vida, e estamos na presença do Senhor, obedecendo os teus santos mandamentos. Por que eu estou falando isso? Porque eu quero trazer aqui para a igreja do Senhor, eu quero trazer para vocês que nós vamos ver algumas qualificações, algumas pessoas que se encontram de forma inadequada para entrar no reino celestial. Eu quero dizer para você que é necessário que nós venhamos estar diante do Senhor hoje ainda, no momento. Eu costumo dizer que Deus não é amanhã, Deus não é ontem, Deus não é depois, Deus é agora, Deus é já, Deus é o presente. E é necessário que nós venhamos obedecer ao Senhor no momento, agora, já. Venhamos viver a palavra do Senhor, esvaziar-se de nós mesmos, assim como fez o Senhor Jesus. A palavra do Senhor diz lá no livro de Filipenses, capítulo de número 12, que o Senhor Jesus, mesmo ele sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, mas nem igual a Deus ele se preocupou em ser. Mas a Bíblia diz que antes ele esvaziou-se de si mesmo.
e foi obediente até a morte e morte de cruz. É necessário que eu e você venhamos ser obedientes até a morte e morte de cruz, porque lá naquele grande dia, no momento que eu e você, se nós tivermos descido à sepultura e subirmos para encontrar, ouvir o som da trombeta e subirmos, a morte, ela foi tragada. A morte, ela foi vencida. A morte não vai ter poder sobre a minha e sobre a tua vida. A morte não vai ter mais poder sobre aqueles que o ressuscitaram. A morte não vai ter mais poder sobre aquele que tiver o seu corpo transformado. Mas é necessário que nós venhamos obedecer os santos mandamentos do Senhor. Há pessoas, nós estamos vendo o evangelho se expandindo. Nós estamos vendo, presenciando muitas igrejas sendo abertas. Mas nós não estamos conseguindo presenciar pessoas se esvaziando de si, pessoas santificando a sua vida, pessoas renunciando à sua vontade, renunciando o seu eu, abrindo mão daquilo que é pecado para fazer a vontade do Senhor. E é tudo que Deus pede. Lá em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4, o Senhor fala assim, Paulo, ele falando aos Tessalonicenses, ele diz assim no verso de número 3, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenheis da fornicação, que cada um de vós saibais possuir o seu vaso em santificação e honra, glória a Deus, não na paixão das concupiscências, como os gentios que não conhecem a Deus. Ele fala, olha, que cada um de nós venhamos santificar a nossa vida, nós venhamos nos abster daquilo que é desagradável a Deus, daquilo que é pecado diante dos olhos de Deus, daquilo que não é agradável ao Senhor, que nós venhamos para que o nosso corpo seja santificado, que nós venhamos nos abster da fornicação, e que cada um de vós saibais possuir o vosso corpo como lugar, como vaso de honra ao Senhor. Ele diz assim, não na paixão da concupiscência, como os gentios. Ele falou, ei, não seja igual aos gentios. Agora você não é mais gentios. Agora você é escolhido. Agora você é separado. Agora você é uma pessoa diferente dos gentios. Antes você era gentio. Você foi resgatado agora. Agora você não é mais gentio. Agora você é Israel. Deus te enxertou agora. Deus te enxertou na videira verdadeira que é Cristo. É necessário que nós venhamos abrir mão das nossas vontades pecaminosas para que nós venhamos viver a vontade do Senhor. E ele continua dizendo assim, ninguém oprima ou engane a seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas estas coisas, como também antes vos dissemos e testificamos. Olha o que ele continua falando aqui. Porque não nos chamou Deus para imundícia, mas para a santificação. Sabe para que você foi chamado? Sabe para que eu fui chamado? Para nos santificar, para ser santo, para que o Espírito Santo possa habitar em nossas vidas e para que nós sejamos instrumento nas mãos do Senhor. Porque ele diz que o Espírito Santo, Paulo fala, que foi dado para fins proveitosos. E se você não está aproveitando daquilo que Deus te deu, que é o Espírito Santo, o Espírito da verdade, o Espírito que o mundo não pode conhecer. A Bíblia diz que o mundo não pode conhecer, o mundo não vê, mas ele habita em você. Sabe para quê? Para que nós cada dia venhamos santificar a nossa vida, para que nós a cada dia venhamos divulgar o Evangelho, falar a verdade, nós venhamos lutar contra a mentira e que nós venhamos resistir as tentações a qual Satanás ele tem lançado diante de nós e nos convidado a viver juntamente com os demais que não querem compromisso com Deus. E ele diz assim no verso de número 7, diz assim, porque não nos chamou Deus para a imundície, mas para a santificação. No 8 ele fala assim, portanto, quem despreza, isto não despreza a homem, mas sim a Deus, que nos deu também o seu Santo Espírito. Se eu e você, nós desprezarmos a santificação, a santidade, se nós desprezarmos as ordenanças do Senhor, o Evangelho, os mandamentos do Senhor, nós não estamos desprezando a homens,
Nós não estamos desprezando aqueles que nos ensina, que nos instrui, aquele que nos convida a viver em santidade. Nós estamos desprezando o próprio Deus. Vou repetir o verso de número 8. Portanto, quem despreza isto não despreza ao homem, mas sim a Deus, que nos deu também o seu Espírito Santo. Se eu e você desprezar os mandamentos do Senhor, a ordenança do Senhor, que é amar o nosso próximo, que é nós renunciarmos o pecado, que é nós estarmos nas ordenanças do Senhor, fazendo a sua vontade, estando diante do Senhor, servindo a Ele. Não é que porque nós servimos a Deus, que nós somos uma pessoa que iremos para o céu. Nós vamos entender aqui quem é que vai para o céu. Nós vamos entender quem é que está sujeito a ser condenado ao inferno. Na Bíblia nós vamos entender alguns pontos, porque aqui vai ter diversidade de situações. Mas para não ficar muito extenso aqui o vídeo, eu vou trazer alguns resumos aqui. 1 Coríntios, capítulo de número 6, verso 9 e 10, diz assim. 1 Coríntios, Paulo escrevendo aos Coríntios, capítulo de número 6, verso de número 9 e 10, Paulo diz assim, aos Coríntios, entendemos o seguinte, que não é apenas aos Coríntios, é também para todos aqueles que diz que hoje se tornou a uma nova criatura, tem um novo nascimento, é um novo homem e uma nova mulher. Diz assim Paulo, não sabeis, no 9, não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Ele está perguntando, vocês não sabem que o injusto não hão de herdar o reino de Deus? E ele continua dizendo assim, não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os afeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Ó, quantas qualificações que Paulo está fazendo aqui, que vão deixar de herdar o reino de Deus. Isto é algumas delas, logicamente que nós não estamos colocando todas aqui, porque se nós colocarmos todas aqui, um caderno aqui vai ser pouco para nós podermos escrever. Louvado seja Deus. Ele diz que esses tais não herdarão o reino de Deus. Tem pessoas enganadas porque ela faz a obra, porque ela evangeliza, porque ela prega a palavra, porque ela louva, porque ela cura, porque ela expulsa demônio. Digamos assim, às vezes você fala assim, mas não é a pessoa que cura. Justamente, digamos que seriam como um instrumento. Mas às vezes porque ela expulsa demônio, porque ela cura, porque ela revela, porque ela traz profecia. Eu vou trazer aqui uma passagem para você no Evangelho de Mateus 7, 21 e 23, que a palavra do Senhor diz assim, o próprio Jesus Cristo. Mateus 7, diz assim a palavra do Senhor, 7, 21 diz assim a palavra do nosso Jesus Cristo. Aleluia. Nem todos os que me dizem Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que estás nos céus. Jesus falando. Agora olha só o que ele fala no 22. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não temos nós profetizado em teu nome? É uma pergunta que ele está falando. É Jesus falando que alguém vai perguntar para ele. Não temos nós profetizado em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônio? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então, olha o que Jesus vai responder. E então lhe direi abertamente, nunca vos conheci, apartai vós de mim, vós que praticais a iniquidade. Então se deixe enganar, não se deixe levar por aquilo que você faz, mas seja a sua vida em santidade, em honra e em obediência à palavra do Senhor, para que naquele grande dia você seja alcançado pelo Senhor. Louvado seja Deus. Quem mais eu posso aqui apresentar que pode não entrar no reino dos céus? Louvado seja Deus. Mateus capítulo de número 25. Mateus capítulo de número 25. Jesus também falando. Ele diz assim. 25, 31. Jesus ele fala assim, olha. Preste bem atenção. Como que Jesus ele deixou
claramente para cada um de nós. Verso de número 31, ele diz assim, fala sobre o juízo final. E Jesus fala assim, e quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentarão no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta os bodes das ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à sua esquerda. E olha o que Jesus continua falando, afirmando. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, vinde bendito de meu Pai, possuí por herança o reino que está preparado desde a fundação do mundo, para os que estiverem à sua direita. Dois tipos de pessoas vão estar separadas, uma à direita e outra à sua esquerda. Para os que estiverem à direita, ele vai dizer, vinde bendito de meu Pai. Vinde bendito de meu Pai, possuí por herança o reino que está preparado desde a fundação do mundo. Alguém pergunta para ele então aqui, continua aqui nas escrituras, alguém pergunta para ele e diz assim, mas Senhor, por quê? Ele fala assim, porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e foste-me ver. E então os justos lhe responderão, dizendo, Senhor, quando te vimos com fome, te demos de comer, com sede, ou com sede te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro, te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermos na prisão, e fomos ver-te? E respondendo o rei, lhe dirá, em verdade vos digo que, quando o fizeste a um desses meus pequenininhos irmãos, a mim o fizeste. Glória a Deus. Dá para você entender a dimensão da palavra do Senhor? O quanto não é apenas nós irmos a uma igreja, o quanto não é apenas nós lermos as escrituras, o quanto não é apenas nós pôr uma Bíblia debaixo do braço e nós ensaiarmos louvor, nós pormos uma Bíblia debaixo do braço e ir para uma igreja pregar ou ir para as praças pregar. Deu para você entender a intensidade do amor de Deus, o quanto Ele ordena para mim e para você, que é muito mais do que eu ter uma Bíblia em casa, é muito mais do que eu ministrar a palavra do Senhor, é muito mais do que eu louvar a Deus, é muito mais do que eu falar de Jesus Cristo para alguém, é eu estar enquadrado nestes requisitos de Mateus 25, 31 ao 46. Louvado seja Deus. Eu vou continuar lendo e você vai ver o quanto é importante. Então você vai ver aqui quais são as pessoas que correrão o risco de não entrar no reino celestial no dia do Senhor. E ele diz assim no verso de número 41 assim, então dirá também aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno preparado para o diabo e os seus anjos. Então, meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus e amigos ouvintes, todos aqueles que vão ser alcançados por este vídeo, que esta palavra ela possa entrar no teu coração, que ela possa achar morada, que ela possa habitar de uma forma intensa, amorosa, que você possa ser alcançado, que os seus ouvidos possam estar sensível à voz do Espírito Santo de Deus. Porque naquele grande dia, meu querido, minha querida, naquele grande dia, não vai ter mais momento de arrependimento. Aquele grande dia é o dia do juízo final. Aquele grande dia é o momento de nós estarmos diante do tribunal para prestar conta de todos os nossos feitos e de tudo aquilo que nós deixamos de praticar, de todas as nossas práticas e de tudo aquilo que nós deveríamos praticar e não estamos praticando. Louvado seja Deus. Ele vai pegar um povo e vai colocar à sua esquerda e vai dizer assim, vai dizer também abertamente, ele diz, que estiver à minha esquerda, apartai-vos de mim, maldito. Quem vai falar isto é Jesus, não sou eu.
Não vai ser o fulano, não vai ser o Beltrano, não vai ser o ciclano. Vai ser Jesus. Todos vão comparecer diante do tribunal de Cristo para dar conta, cada um das suas obras, cada um das suas práticas, cada um das suas atitudes. Eu não estou aqui pregando religião, eu não estou aqui pregando denominação, eu estou aqui falando do amor de Jesus Cristo, das ordens de Deus. Eu estou falando do evangelho puro, genuíno e verdadeiro. Não é um evangelho de enriquecimento para si próprio, mas um evangelho que enriquece a tua alma, enriquece o teu espírito. Um evangelho que pode até te deixar pobre financeiramente, que não te dá condição de viver uma vida regalada neste mundo, mas te dá o privilégio de morar eternamente no reino celestial. Louvado seja Deus. Eu não sei se você consegue entender a intensidade do evangelho de Jesus Cristo. Eu vou continuar lendo e você vai tirar suas conclusões. E ele diz assim: porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, sendo estrangeiro não me hospedastes, me acolheste, estando nu não me investiste, enfermo e na prisão e não fosse me ver. Então eles também lhe responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te vimos? Então lhes responderá dizendo: em verdade vos digo, que quanto a um destes pequenininhos, não fizeste a mim. Glória a Deus. Quando você faz a um necessitado, você está fazendo ao Senhor, você está fazendo a Deus, você está fazendo ao Senhor Jesus Cristo. Meus amados irmãos, eu me deparo com cada situação que eu olho, eu digo: poxa, aonde estão aqueles que conhecem a verdade de Jesus Cristo? Grandes monumentos com poltronas reclináveis, confortáveis, aparelhagem de som da melhor qualidade, grandes templos de homens que se dizem homens de Deus. E quando eu olho para a África, quando eu olho para a Ásia, quando eu olho para pessoas comendo barro, comendo pão duro quando chega, me dói no coração, me parte no coração, porque quando eu olho para esta palavra, eu vejo a falta daqueles que dizem homens de Deus, mulheres de Deus, preocupado em enriquecer, preocupado em ter conquistar grandes patrimônios para este mundo, mas estão esquecendo de dar assistência àqueles que estão padecendo, aqueles que estão morrendo, aqueles que estão na necessidade, aqueles que estão vivendo de uma forma que procura um pão para comer e não encontra. Aonde estão estes homens que dizem homens de Deus, mulheres de Deus, nascido de novo, nascido da água e do Espírito? Não se assuste com a forma que eu estou ministrando, não, mas eu fico indignado, eu fico perplexo, eu fico revoltado com a situação que eu vejo. Hoje eu não consigo entrar em grandes monumentos, hoje eu não consigo entrar em grandes templos. Sabe por quê? Porque eu vejo a falta de amor para com o necessitado, para com o próximo. Estão fora dos mandamentos, estão fora do evangelho de Jesus Cristo, estão em desacordo com a vontade de Deus. Aonde estão eles? Deveriam estar em Mateus 25, 31. Deveriam estar em Mateus 25, 31, obedecendo o que o Senhor Jesus ele tem mandado. Não, mas era melhor colher para mim, é melhor eu ter uma vida regalada. Homens e mulheres montando seus banquetes, alimentos de todos os tipos, indo para o lixo. Enquanto eu olho, eu vejo, eu tenho muitos amigos na África, na Ásia, eu tenho muitos amigos em Moçambique, eu tenho muitos amigos por aí afora, Nordeste, levando o evangelho, passando necessidade, dificuldade.
pregando a palavra, ganhando almas em lugares abertos, porque não consegue ter um lugarzinho para pregar a palavra. Pessoas sentando no chão para ouvir a mensagem do evangelho, porque não tem um banco, não tem uma cadeira para sentar. Eu tenho tido diálogo, conversa com muitos dos meus amigos que estão no mundo afora. Eu corto o coração, me corto o coração, porque eu não tenho essa condição de ajudar. E vejo pessoas aqui cada dia crescendo mais, querendo mais, desejando mais e fazendo vista grossa para os necessitados. Não entendeu ainda o que é o reino de Deus. Não entendeu ainda o que é amor ao próximo. Não conseguiu entrar no coração o que é você amar de forma extraordinária, renunciando à sua vontade, renunciando ao seu querer. Que Deus tenha compaixão, que Deus tenha misericórdia. E para que eles entendam melhor, eu vou ler em 2 Tessalonicenses, capítulo de número 1, verso 8 e 9 e 10, ele diz assim, 2 Tessalonicenses, Paulo falando, olha a exortação de Paulo aos Tessalonicenses e provavelmente todos aqueles que não têm tido cuidado em obedecer o evangelho do Senhor. Segundo aos Tessalonicenses, o apóstolo Paulo ele diz assim, eu vou ler no verso 8. 8 diz assim, como labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais por castigo padecerão eterna perdição ante a face do Senhor e a glória do seu poder. Ei, você está pensando que o que você está fazendo, você vai para o céu? Porque você está abrindo grandes templos para milhares e milhares de pessoas com grande conforto, você vivendo na melhor mansão, enquanto o seu próximo, seu irmão, está passando necessidade e fome? Eu não estou falando de mim, não. Eu estou falando de pessoas aí, ó. Eu falo sempre assim, para aquelas pessoas, eu falo, poxa, onde estão os missionários? Aonde estão as missões? Missionários estão aí, muitas pessoas querendo fazer missões, mas não tem quem investe nos missionários. Eu sou sincero a lhe dizer, gostaria muito eu de ter um patrocinador para me mandar. Eu já falei para diversos amigos meus, eu não me importaria em chegar lá e apenas me manter no lugar. Se me manter sem salário já está de bom tamanho. Já está de bom tamanho. Mas cadê quem se responsabiliza? Quem é que diz assim, Horácio, vai para determinado lugar, que lá nós vamos suprir a sua necessidade, nós vamos dar suporte para você socorrer o necessitado lá. Eu não tenho essa condição, eu não tenho essas condições, mas gostaria muito que aparecesse alguém com essa ousadia, alguém com esse amor intenso ao qual teve o Senhor Jesus, de dizer, vai lá, que eu dou suporte para você. Não é para me enriquecer, não tenho preocupação em ser rico, porque eu sei que de nada aqui se leva. A minha preocupação é em fazer a vontade do Senhor. Ah, se aparecesse alguém, se eu não abriria a mão de tudo aqui que eu tenho, das mordomias, mesmo que seja pouca, mas quando eu olho para eles, eu vejo que eu tenho grandes mordomias aqui. Cadê você? Aonde está você que fala, eu tenho condições, eu tenho grandes patrimônio, eu sou uma pessoa cristã que tem o meu coração aberto para ajudar. Cadê você que diz assim, ó, eu tenho um grande templo e meu templo, ele tem condições de te ajudar, te mandar para onde quer que seja. Nós vamos orar a Deus e Deus vai enviar para você para um determinado lugar desse. Eu não estou falando para regiões de São Paulo, não. As pessoas estão acostumadas a fazer missões em São Paulo. Eu falo o seguinte, em São Paulo não tem missões, não. Sabe por quê? Eu já fiz muito trabalho na Cracolândia, eu já fiz muito trabalho debaixo das pontes, dos viadutos, eu já fiz muito trabalho por aí, dentro dentro de lugares aí onde as pessoas estão escondidas, dentro das matas aí usando droga. Eu já fiz muito trabalho. E cada vez que eu ia, parei de ir, porque cada vez que eu ia, eu chegava lá e eles falavam, olha, já passaram aqui, já trouxeram roupa, trouxeram alimento.
Quantas vezes eu fui levar roupa, fui levar calçado, fui levar alimento. Mas eles sempre falavam para mim, mas já passou uns irmãos aqui. Quando eu olhava, estava vindo outros. Eu estou falando para você de Nordeste, sertão do Nordeste. Eu estou falando de você de África. Eu estou falando para você de Ásia. Eu estou falando para você de lugares onde as pessoas estão esperando nascer um mato verde para ela comer pelo menos a folha. Aonde está você? Eu estou aqui para fazer a vontade de Deus. Se você tem essa ousadia e essa autoridade, pode contar comigo. Ele diz assim, como labareda de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem o evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não é só contra os que não conhecem, não. É contra os que não obedecem. Se você não obedece, se você não faz a vontade de Deus, você vai cair aqui, ó. Você vai acabar caindo aqui. Eles que não obedecem, que talvez não terão acesso a esse vídeo, vão cair aqui, ó. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 8 e 9. Ele diz que vão padecer eterna perdição ante a face do Senhor e a glória do seu poder. Louvado seja Deus. Que Deus possa, a cada dia, Deus possa encontrar em nós espaço para que o Espírito Santo possa trabalhar. Olha, eu vou ler em Apocalipse, capítulo de número 21, 7 e 8, diz assim a palavra do Senhor. Capítulo 21, 7 e 8. Muitos vão estar aqui, ó. Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Deus vai separar dois povos, aquele que vai ser o filho dele e aquele que vai ser condenado. Se você vencer, obedecer, se nós vencermos obedecendo os mandamentos do Senhor, nos esforçamos, nos dedicando cada dia, a Bíblia diz que eu vou vencer, você vai vencer, nós iremos vencer. E se nós vencer, herdará todas as coisas. E eu serei o seu Deus e ele será o meu filho. É o que Jesus falou. Mas Jesus fala assim no versículo de número 8, ele diz assim, do capítulo 21. Mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, e aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde, com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Irão sofrer o dano da segunda morte. Meus amados irmãos, eu sinto muito. Eu não quero bajular ninguém. Eu tenho pessoas, amigos de todas as formas. E eu não quero ser hipócrita de chegar naquele grande dia da prestação de conta e Deus falar, eu te dei uma responsabilidade. Por que que você ocultou dos olhos dele, do ouvido deles, esta palavra? Por que que você deixou de falar? Esse é o meu dever. Esse é o meu dever. Estou aqui para fazer a vontade de Deus e não a minha. Sei que tenho arrumado muitos inimigos, mas também tenho conquistado muitos amigos. Mas o importante é fazer a vontade de Deus. No capítulo de número 22, verso de número 15, ele diz assim, ó. Vou ler o 14 primeiro, depois o 15. Ele diz assim, bem-aventurado aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenha direito à árvore da vida e possa entrar na cidade pelas portas. Olha o que Jesus fala. E no verso, ele tá dizendo para você que você é bem-aventurado. Aquele que guarda os seus mandamentos, guarda os mandamentos do Senhor. Porque vai ter direito à árvore da vida e possa entrar na cidade pela porta. Agora olha no verso 15 o que ele diz aqui. Ficarão de fora os cães e os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. Ei, cuidado, tá cheio de crente mentiroso para poder sobressair de certas situações. Ei, é melhor nós arcar com as consequências enquanto há tempo. Porque enquanto há vida, há esperança. Vai vir um dia do juiz de Deus. E ai desse dia, se eu e você não formos alcançados por Deus com o nosso nome escrito no livro da vida. Eu quero ler aqui no capítulo de número 21, também de Apocalipse. Capítulo de número 21 de Apocalipse, diz assim para encerrar.
verso de número 7 e 8. 7 e 8. E quem vencer herdará todas as coisas. Eu serei o seu Deus e ele será meu filho. Eu acabei de ler agora há pouco. Mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis e aos homicídios, aos fornicadores, aos feiticeiros, aos idosos e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. É isso que você quer ou quer vida eterna? Quer salvação eterna? O que você escolhe para você? Deus é Deus de já, é Deus de agora. Deus não é Deus de ontem, Deus de amanhã, Deus de depois de amanhã. O momento é agora. Se achegue a Ele agora, se arrependa agora. Olha o que ele diz aqui. Verso de número 14 e 15 de Apocalipse 20. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Nós sabemos que todos os seguidores de Satanás, os mentirosos, fornicadores e uma multidão de pecadores e de pecados irão ser lançados no inferno. Mas ele diz aqui no verso 15 assim, de Apocalipse 20. E aquele que não foi achado inscrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Se nós tivermos nestas posições, meus amados irmãos, nós não vamos ser encontrados escrito no livro da vida. Nós não iremos ouvir o soar da trombeta de Deus. Se nós já estivermos mortos, nós não iremos ressuscitar para encontrar com o Senhor nos ares. Se nós estivermos vivos, nós não iremos ouvir o soar da trombeta para ter o corpo transformado e encontrar com o Senhor nos ares. A palavra do Senhor diz que Deus, sobre as bodas do Cordeiro, a Bíblia diz que a bodas do Cordeiro virá. Virá a boda do Cordeiro. Apocalipse 19, ele diz assim, 19:9, olha para a consolação. Ele diz assim, e disse-me, escreve, bem-aventurado aqueles que são achados, que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me, escreve, estas palavras são fiéis e verdadeiras. Palavras de Deus. Glória a Jesus. Deu para você entender a dimensão? Aqui em Apocalipse 20, verso 15, ele diz que aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. E aqui em Apocalipse 19, 9, ele diz, ele chama você e eu e aqueles que estão à obediência da palavra para as bodas do Cordeiro, para o festejo, para a festa. Você está disposto a padecer no lago que arde com fogo e enxofre para toda a eternidade, aonde o bicho não morre e o fogo não apaga, ou você quer viver com o Senhor para todo sempre, aonde a Bíblia diz que lá não há choro, não há dor, não há angústia, não há tristeza, não há sofrimento. A Bíblia diz que Deus lá vai enxugar dos seus olhos todas as lágrimas, para conforto do seu coração. E que você possa entender a dimensão da palavra. Aqui está quem vai e quem não vai. Quem entrará e quem não entrará no reino celestial. E tem muito mais. Tem muito mais. Lá você pode ler Romanos capítulo de número 1, verso de número 26 em diante, que vai estar também juntamente lá, em junção com 1 Coríntios 6, 9 e 10. Você vai entender. Você vai entender que Deus é tremendo, é maravilhoso, Deus é magnífico, e tudo o que Ele quer é salvar almas. Tudo o que Deus quer é salvar almas. A Bíblia diz assim em Hebreus capítulo de número 12, verso de número 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Mostrei a santificação lá em 1 Tessalonicenses 4, 3.
E agora? Qual é a sua decisão? Você prefere viver uma vida de vamos ver, vamos esperar mais um pouco, vamos nos divertir, vamos curtir, vamos dar tempo ao tempo? Ou você prefere hoje mesmo correr para os braços do Senhor? Ele está de braço aberto, te esperando, te aguardando. Não importa a dimensão do teu pecado. Não importa o tamanho do teu pecado. Lá em Provérbio 28, 13, ele diz assim: todo aquele que encobre a sua transgressão nunca prospera, mas quem confessa e deixa alcança misericórdia. Sabe por quê? Porque Deus é misericordioso. Ele não espera você se arrepender amanhã. Ele não espera você se achegar a Ele amanhã. Ele é Deus de já, de agora, é já. Portanto, esse é o momento. Eu te convido a chegar ao Senhor. Eu te convido a se arrepender. Eu te convido a renovar a sua aliança com o Senhor. E se você não renovou, fazer uma aliança com o Senhor. Eu te convido a entregar a sua vida para Ele. Tudo aqui é passageiro. Você não sabe quanto tempo vai durar para você aqui. Mas de uma coisa nós temos certeza. Para onde nós iremos é eternamente. E que Deus tenha misericórdia de cada um de nós. Que Deus tenha misericórdia da minha e da tua alma. Que Deus tenha misericórdia da alma daqueles que estão despreocupados com a necessidade do próximo. Vendo pessoas morrendo e desfalecendo. E não está nem aí. O importante é eu vestir roupa de grife. O importante é o meu sapato ser sapato de couro. Sapato importado, ternos importados, relógios importados, comer caviar. O importante é eu viajar de avião constantemente. Eu vou entrar aqui num tema para você entender. Aquele homem que arrumou seus dentes. Meu Deus. Mais de 120 mil. É mole? Tá bom para você? Ele disse que é um homem de Deus. Ele disse que é um servo de Deus. É um pastor. Só Deus na causa. Só o Senhor para ter misericórdia. Que Deus abençoe. Que Deus consiga espaço em cada coração. E que Deus possa salvar a alma. Que Deus abençoe em nome de Jesus Cristo. Medite em tudo aquilo que foi dito e nas palavras. E vê se você está enquadrado ou na parte positiva ou na negativa. Se for na parte negativa, corra para o Senhor. Se for na parte positiva, que a cada dia você possa santificar a sua vida ao Senhor. E que Deus abençoe em nome de Jesus Cristo. Forte abraço a todos.